gente, meu nome é Giovana, eu sou tutora de filosofia aqui no Projeto Fime, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco sobre o que foram as escolas filosóficas no período pós-socrático. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, porque aí eu posso falar um pouco melhor sobre cada uma delas. E nesse vídeo vai ter o contexto histórico, o que estava acontecendo nesse período, e uma dessas escolas. Então, bora lá. Então, gente, começando com o contexto histórico. Os pós-socráticos, eles compreendem os filósofos que nasceram após a morte de Sócrates. Nesse período, a Grécia estava passando pelo processo de decadência. Por quê? O Império Macedônio ele tinha grandes planos de expansão territorial, e com Alexandre o Grande eles conseguiram dominar a Grécia. Dominar a Grécia foi um passo muito importante para o Império Macedônio por causa da alta tecnologia militar que a Grécia possuía. Então, tendo aquela tecnologia, o Império Macedônio podia avançar mais no seu plano de expansão militar e territorial e tudo mais, e eles poderiam dominar mais povos. Então, também é por causa disso que o período pós-socrático ele pode ser chamado de período helenístico, que é onde temos a grande troca cultural entre os filósofos gregos e os filósofos macedônios. O período helenístico, ou período pós-socrático, como vocês preferirem, também é classificado e compreendido como o final da era clássica e o início da era cristã. Nesse momento, a filosofia não está mais buscando a essência das coisas como a filosofia pré-socrática buscava, e sim, eles estão buscando uma explicação mais racional e como o mundo em torno deles funciona. Nesse momento, temos diversas linhas filosóficas, mas 4 delas se destacam, que são o cinismo, o ceticismo, o estoicismo e o epicurismo, que são essas 4 escolas filosóficas que eu vou falar sobre durante essas 3 partes do vídeo. Nessa busca racional sobre como o mundo funciona, também podemos incluir a conduta e a ação humana, principalmente a felicidade, o que nos traz para a nossa primeira escola que estudaremos nesses vídeos que vão ser divididos em 3 partes, como eu já disse antes, que é o epicurismo. Agora vamos falar sobre uma das escolas filosóficas mais incompreendidas do período helenístico, que é o epicurismo. O epicurismo foi uma corrente filosófica que nasceu na Grécia, antiga, lá pelo século IV, e tem como filósofo principal Epicuro. Então, essa corrente filosófica ela é muito mal entendida porque ela tem como base o prazer, e esse prazer ele vai gerar a felicidade humana. Só que é nesse ponto que muitas pessoas se confundem e acabam pegando assim um contexto da cabeça delas sobre essa filosofia de Epicuro. Porque muitos pensam que esse prazer está relacionado a algo sexual. Só que não, gente. Não está conectado a nada sexual. Esse prazer que Epicuro prega são coisas mínimas, coisas que vão te trazer felicidade, tipo, do seu interior, basicamente, que são a saúde mental. Ele também fala que uma boa leitura, um tempo para filosofar vai te trazer felicidade, boas amizades, você se está disposto a ter boas amizades, a conviver com pessoas, aquilo também te traz felicidade. E aquilo são prazeres. Esse contexto de felicidade, saúde mental, saúde física, não que ele tenha uma saúde física, até porque ele só se alimentava de pão e água, gente? Então, não tinha uma boa saúde ali, a dieta tava um pouquinho complicada. Mas essa saúde mental de ler algo que te deixa feliz, algo que te dá prazer. E esse sim é o prazer que ele prega, e não nada relacionado a algo sexual e tudo mais. Também podemos dizer, nós podemos dizer o que Epicuro diz, que é a questão do equilíbrio. O equilíbrio entre prazeres e dores. Epicuro diz que tem prazeres que podem gerar dores e dores que podem gerar prazeres. Como assim, Giovana? Prazeres que geram dores. Por exemplo, bebida. A bebida tá lá, você tá bebendo numa festa, tá tudo beleza, tudo lindo, maravilhoso. Você tá assim bebendo, tá botando um monte de álcool dentro do seu organismo, mas naquele momento aquilo é algo que te tá dando prazer, é algo que tá te deixando feliz. Só que a sua dor é a ressaca, porque é a consequência do que você fez. Então, há prazeres que vão te deixar de gerar dores no futuro. Você vai acordar depois de beber e você vai ficar, meu Deus, eu nunca mais vou beber na minha vida. Só que é mentira, porque na próxima semana você vai estar bebendo também. Esses são os prazeres que geram dores. Agora, também há dores que geram prazeres. Por exemplo, dores de estudar para um vestibular ou estudar para uma prova. Pode ser considerado uma dor, pode ser considerado prazer também. Se você estudar uma coisa que você gosta, beleza. Mas, assim, eu falo mais dor no caso de
pressão, essa pressão psicológica, aquele negócio tipo, ai meu Deus, eu não vou conseguir e tudo mais. Então toda essa pressão, ela pode ser classificada como uma dor. Só que essa dor, você continuar persistindo, você vai continuar estudando, no final vai gerar um prazer, que é você tirar uma nota maravilhosa naquela sua prova ou você passar no vestibular. Essa dor, ela se tornou um prazer muito rápido, porque você abdicou de momentos da sua vida, abdicou de ter um prazer temporário para ter um prazer certeiro, tipo algo top no futuro. Então, essa é a classificação de equilíbrio entre prazeres e dores. Podemos também usar como uma das características do epicurismo a questão da ataraxia, que é justamente essa eliminação ou controle de perturbações a fim de atingir uma felicidade tranquila. Outro ponto da teoria de Epicúrios é a questão da morte. Para ele, os seres humanos se preocupam demais com a morte e isso os impede de chegar no seu estado de ataraxia. Então, ele diz que a gente não tem que se preocupar com a morte. Por quê? Por quê? Enquanto nós existimos, a morte ela não existe. Enquanto a morte existe, nós já não existimos mais. Então, o que acontece? Enquanto a gente tá aqui vivo, a gente não tem que se preocupar com a morte, porque essa morte ela não existe pra gente. A partir do momento que a gente morre, o nosso sentimento de vivência, essa sensação de estar vivo, já não existe mais. Então não tem pra que se preocupar com uma coisa que não vai existir no futuro. E ele realmente fala que isso é uma das preocupações muito grandes dos seres humanos. Você tá sofrendo por antecedência, com esse medo de morrer e tudo mais. Então, gente, esse foi o contexto histórico sobre as principais escolas filosóficas no período helenístico, pós-socrático, tudo mais, e o epicurismo. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ainda tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou responder pra vocês. E eu espero vocês nas próximas 2 partes que vão sair ao longo desse mês ainda. E, gente, muito obrigada por terem assistido até o final. E tchau, tchau!